Boa noite, meus irmãos. Graça e paz para todos. Para mim é mais um motivo de grande alegria e prazer de podermos estar juntos nesse estudo sobre terapia familiar, lição 4. E nós agradecemos o pastor Faustino de Albuquerque, que tem feito as suas lives, a introdução e as suas falácias de uma forma maravilhosa e gloriosa. E nós agradecemos ao pastor Faustino. Muito obrigado, pastor Faustino. Se o senhor estiver nos assistindo, o senhor é um amigão, um servo de Deus, um homem de Deus. Mas nós queremos hoje falar sobre um ajustamento conjugal. E o ajustamento conjugal, do casal, na realidade é a área mais difícil de se analisar, porque ele é sempre subestimado pelos casais. Os casais questionam, muitas vezes a gente em aconselhamento de casais já vem com as palavras prontas, muitas vezes já vem com os planejamentos prontos. Então eles desejam que nós apenas endossemos o que eles têm planejado, mas não existe esposo ou esposa pronto, preparado para o casamento, e também não é feito por encomenda, e também não é delivery. Nós precisamos entender que um casal que pretende se casar, ele deve passar por um preparo, bem preparado, para poder entrar dentro do casamento e enveredar pelos anos que virão de uma forma equilibrada e sabendo como lidar com os conflitos, sabendo lidar com os problemas que vão surgindo dia a dia. Amanhã vem os filhos, como lidar com os filhos, a problemática dos filhos. O filho começa a crescer, daqui a pouco adolescente, começa a criar problema como adolescente nessa forma como estamos vivendo, tecnológica, e começa a se dar tablet, começa a se dar o smartphone, e também os pais não vistoriam o que os filhos estão vendo, entra aí no sistema, e os sistemas que estão aí estão destruindo a mente dos adolescentes, e vão por aí afora, muitos se matando, se autodestruindo, entrando nas drogas, na bebida, no narguile. E o narguile mata. É bom salientar isso, que o narguile mata mesmo, é a destruição do pulmão. Não vou entrar aqui em área científica nem nada, mas é apenas uma pincelada que o narguile mata. Drogas matam, bebida mata, cigarro também mata, não é? E o que é ajustamento? O que é o equilíbrio conjugal? Primeiro, é a adaptação de um ao outro por amor na nova forma de vida. É o casamento. Então nós precisamos entender que precisa ter um ajustamento, precisa ter um equilíbrio, precisa ter um estudo, precisa ter uma base, precisa ter um fundamento. Hoje se casa, posso até dizer, de uma forma delivery. Então olhou, gostou, leva, né? E não sabe lidar com os conflitos. Aí vem o divórcio. E a promiscuidade, como está aí avançada dentro das igrejas, fora das igrejas, a situação está muito difícil, muito conflitante. Mas eu quero dizer que se você tem problema no casamento, vamos fazer uma reflexão, vamos fazer uma análise aqui. Como é que você se casou? Como é que você foi para dentro do casamento? Por fuga? Pressa? Não aguentava teu pai e tua mãe? Desespero? Então isso precisa ser analisado. Ou a tua mãe não queria o casamento, teu pai não queria o casamento, mas você dizia que amava, então casou. E aí os posteriores? Aí vem os conflitos. E para lidar com os conflitos, não tem base, não tem fundamento, isso é complicado. Então, o primeiro ponto é a adaptação de um ao outro. O segundo ponto que nós podemos ver é a compreensão um do outro. Saber compreender.
A Bíblia, o Novo Testamento diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Isso é de uma forma geral, porque casais também são crentes. Então o marido precisa saber suportar a esposa e a esposa saber suportar o marido em amor, balizado na palavra de Deus, nos princípios bíblicos. Então quando o apóstolo Paulo fala para suportar, é aprender a suportar. Então quando nós vemos aí um casamento de 40, 50 anos, você vai perguntar para eles qual é o segredo do sucesso desse casamento, eles vão dizer: olha, o sucesso é que eu suporto ela, ela me suporta. Agora, Salomão diz lá em Provérbios que é melhor morar debaixo de uma ponte do que com uma mulher rixosa dentro de uma casa. Porque tem mulher que é rixosa demais, tem mulher que fala demais, tem mulher que critica demais, tem mulher que fala muito. E eu converso com as mulheres, elas são concordes com isso, que elas falam muito e vivem reclamando, questionando. Então Salomão disse: é melhor morar debaixo de uma ponte ou numa casinha simples do que com uma mulher rixosa. Reclama da comida, reclama do vento, reclama da chuva, reclama do cabelo, reclama do seu corpo, reclama do bairro onde mora, reclama de tudo. E tem marido que não aguenta isso, e principalmente no mundo. No mundo não tem base bíblica, não tem princípio bíblico, mas um bom cristão, ele sabe relevar e vai procurando contornar, conversando, dialogando, e vai se acertando. E vai levando o casamento para frente. E vai, por amor, a gente tudo suporta, tudo crê, tudo espera. No amor a gente suplanta essas coisas. Mas no mundo não, no mundo é pancadaria, é grito, xingamento, é mulher apanhando a cada um segundo aqui no Brasil, uma mulher apanhando, sofrendo, uma série de situações que deixam a sociedade abalada, assustada. Então eu quero dizer para você que se você tem um conflito dentro do teu lar, procura ajuda, procura alguém para lhe ajudar a consertar, equalizar, para que haja acertos. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um casal me procurou porque eles estavam para se separar. E é interessante que eu perguntei: mas qual é a causa do seu problema, do problema de vocês dois? E o marido foi prontamente dizendo: porque minha mulher fica brigando comigo por causa da cor da parede, eu quero pintar de uma cor e ela quer outra, e chegou um ponto que eu não aguentei mais ela e estou aqui para conversar com o senhor. Eu falei: faz o seguinte, você está com problema de cor? Pastor, estou com problema de cor. Então você traz uma lata de 18 litros da cor que você queira pintar a sua casa. Aí a senhora traga também uma lata de 18 litros da cor que a senhora também queira pintar a sua casa. E me tragam para mim aqui na minha sala amanhã, podem fazer isso amanhã, que eu tenho um tambor lá no fundo da igreja, e eu vou colocar as duas latas de tinta dentro desse tambor, vou mexer bem. Aí o marido prontamente já virou e falou assim: pastor, já entendi tudo. Muito obrigado, só ora por nós aqui que eu já entendi tudo. E o camarada está casado até hoje porque ele entendeu mesmo. Vai ficar brigando por causa de cor de tinta? Mistura tudo e põe na parede. Pronto, ninguém briga. Ninguém discute, não tem questionamentos, reclamos, né? Então nós vemos que dentro de um casamento nós temos muitos problemas, muitos conflitos, por falta de orientação, por falta de ensinamento, por falta de orientação e principalmente pela falta de busca de ajuda de um pastor terapeuta, de um pastor que trabalha na área familiar, para poder elucidar e ajudar a equalizar os problemas e ter uma vida comum, ajustada dentro da palavra de Deus. Quais são as áreas de ajustamento conjugal? Então nós temos a área amorosa, a área psicológica, a área da maturidade, a área espiritual, a área física. Síndrome do ninho vazio. E isso é um problema, irmãos.
Isso pode ocorrer principalmente no caso da mulher, após a sua aposentadoria, após o casamento dos filhos, não é? Após as mudanças de emprego, após a redução dos afazeres domésticos devido à redução da família, o sentimento de ser menos útil. Então nós vemos aí muitas vezes o marido ou a esposa, né, eles estão no ninho vazio e quando se aposentam, porque os homens têm uma mania muito feia, eles dizem assim: quando eu me aposentar não vou fazer mais nada. Na primeira semana vai morrer. Você trabalha 40 anos, quase 50, ou 50 anos, agora é com 60, né? Com 65, e vai ficar parado com perna pro alto? Não! Você aposentou, continue trabalhando. Você tem experiência, você pode dar aula, você pode criar agora, hoje, com a tecnologia, as lives, você pode orientar, pode ensinar alguém. Tem um monte de atividade, pintar a casa, arrumar a casa, tem um monte de atividade. Agora, vou me aposentar, não vou fazer mais nada? Quantos que eu conheço que se aposentou, não fez mais nada e em um mês morreram? Mas é claro, porque você está num galope de 50 anos, 60 anos, e de repente você para, estanca. Não há corpo que aguente, até ele se adaptar, leva tempo. Aí você vai trabalhando, até diminuindo o passo, e sossega o pito, e aí fica tranquilo, e aí vai embora, vai tomando um cafezinho, faz uma viagem, um passeio aqui, um passeio lá, e vai ver os filhos, vai ver os netos, e você vai relevando, e vai levando a vida, antes que a vida te leve, né? Eu costumo dizer, olha, vamos levando a vida, antes que a vida nos leve. Então, nós vemos aí esses ajustes, essa equalização, posso assim dizer, dos casais, esse ajustamento para que possam viver, andar e caminhar, né? É muito salutar, o casamento é bom, o casamento sempre fora bom. Foi Deus que instituiu, foi Deus que criou o casamento bom e agradável. Então nós temos a área amorosa, a área psicológica, né? Aliás, na área psicológica, os homens precisam estudar a área psicológica da mulher. Precisa estudar a mulher, precisa saber, não é? Conhecer a mulher, conhecer a sua esposa. Quando vai num shopping, quando ela precisa ir no médico, ou até na área sexual mesmo, você precisa conhecer sua esposa. Quais são os pontos que ela gosta de ser tocada? Você precisa conhecer a sua companheira em todas as áreas. E isso vai ajudar também a você ter um bom equilíbrio dentro do seu casamento e um bom equilíbrio para viver a sua vida mais contundente. E também a mulher deve conhecer o marido naquilo que ele gosta, né? Tem marido que gosta de um cafunézinho, de umas palavrinhas, mas a mulher fica lá parecendo a leoa. A leoa é que determina para o leão quando devem ter relação sexual, por exemplo. Então a leoa é que determina, e o cara fica lá com aquela jubona para cá e para lá e não sabe quando é que a leoa vai dar o start, não é? Nós somos seres humanos, tem que conversar, dialogar, não é? Dar um sinal, dar um toque, não é? Pronto, o homem vai entender, mas fica lá na cama deitada e olhando para os tetos, não fala nada, não se conversam, é complicado, né? E eu sou um pastor aberto, eu falo mesmo, porque a área psicológica, a área amorosa, a área sexual, foi Deus que criou tudo isso e a gente tem que comentar. Antigamente dizia assim, não, ninguém precisa ensinar sobre sexo para o casal. Acabou de casar, não sabe nem ter relação sexual, não sabe. Em pleno século XXI, tem muita gente que não sabe, muitos homens que não sabem como ter uma relação sexual prazerosa. Não sabe. Precisa ensinar.
E tudo precisa ser ensinado. Nós nascemos sabendo as coisas? Nós não nascemos sabendo as coisas. Precisa ensinar, precisa orientar. Para que a gente vai na escola? No primário, vai no ginásio, colegial, fazer Enem, faculdade, pós-graduação, doutorado. Porque tem que estudar sempre e vai morrer estudando, né? Na área da maturidade, resolverem os conflitos, as diferenças, as queixas, os reclamos, sem ofensa, sem agressão, sem briga, sem amuos, sem ressentimentos. Muitos casais estão brigando por nada, irmãos. Brigando por canal de televisão, por travesseiro, brigando por causa de coberta. O travesseiro é meu, a cama é minha, não é? O carro é meu, é complicado. Então nós precisamos aprender a ensinar para poder aprender, para poder ensinar outros, né? Como Jesus disse, você que ensina os outros, não te ensina a ti mesmo? Precisa aprender. Então nós precisamos aprender, como uma pessoa que faz limpeza, precisa aprender também a limpar chão, a limpar as panelas, tudo tem que se aprender, né? Na área espiritual, os excessos, né? Fanatismo religioso. Nossa, antigamente eu via cada coisa, alguns líderes religiosos aí que o marido não podia dormir pelado, nu. Que é isso? Fanatismo religioso, né? Princípios de dogmas que as denominações têm, que criam conflito, emperram a vida do crente, emperram o bom relacionamento. Vai dormir de terno e gravata? Que é isso? Vamos extinguir esses fanatismos e viver uma vida em liberdade e prazerosa, debaixo da palavra de Deus, do conhecimento bíblico, que a Bíblia é uma fonte inesgotável de ensinamento de todas as áreas que nós precisamos para viver harmoniosamente neste mundo, embora cheio de conflito, cheio de luta, guerra espiritual, luta contra os demônios, luta contra Satanás, luta contra a inveja, ciúmes e uma série de coisas, né? O que eu quero também falar um pouco é sobre a personalidade e a sua estrutura. A definição de personalidade é o conjunto de padrões de comportamento reflexo peculiares a cada indivíduo e que o caracterizam. Então, os padrões de comportamento, nós precisamos analisar, porque muita gente, queridos, muita gente tem um comportamento esquizofrênico, né? Tem um comportamento disforme, por causa do caráter, por causa da personalidade. É o caso de Caim. Quando a gente estuda a história de Caim, analisa o comportamento de Caim, nós vamos ver que ele tem uma mente corrompida, uma mente doentia, e que gerou ele a tomar uma decisão. É o que nós estamos vendo nos casamentos, o marido matando a esposa. Por quê? Porque se você for analisar o estado psicológico dessa pessoa, é uma pessoa doentia, pessoa com um problema sério. E antigamente dizia assim, casou uma vez, casamento é para sempre. Mas nós precisamos analisar psicologicamente o estado dessa pessoa, se essa pessoa é violenta ou não é violenta, se ela tem condições de manter o casamento ou não. Então o terapeuta precisa analisar isso, o pastor, terapeuta precisa analisar isso, né? Muita gente com muitos problemas neurológicos e com problemas de esquizofrenia, bipolaridade, uma série de coisas, e precisa ser analisado inclusive antes do casamento. Eu conheço casos, vários casos, né? Mas eu vou citar só um porque eu não tenho tempo aqui para poder dar continuidade. Mas o que eu quero dizer é que uma amiga nossa se casou e na lua de mel, na noite da lua de mel, no hotel, ela foi espancada e só não morreu por milagre. Por quê? Porque a família escondeu que o rapaz tinha problema e precisava de aconselhamento psiquiátrico, precisava de ajuste da psiquiatria, precisava tomar remédios para poder dar um equilíbrio na mente,
Mas não falaram nada. E a moça, eu amo, casou. A situação foi tão grave que teve que anular o casamento, teve que entrar com um processo, uma série de coisas, né? Então, a gente precisa analisar friamente como está o casamento desse e daquele, como que as pessoas querem entrar pelo casamento. Se a pessoa tem problema de ejaculação precoce, precisa procurar o médico, precisa conversar, bater um papo. Hoje está cheio de drogas que ajudam muito no relacionamento. Eu tenho um amigo que se divorciou porque ele tinha problema. Ele não tinha condições de ver a esposa nua. E a esposa falava assim, pô, mas como é que nós vamos ter filho? Não há relacionamento. E chegou ao ponto de divórcio. Aí depois do divórcio é que foi buscar ajuda médica, foi buscar ajuda de conselheiro, aí sim casou novamente, hoje casado, está bem, graças a Deus. Mas isso aconteceu pior para depois consertar? Vamos consertar antes que aconteça os dissabores da vida. A estrutura da personalidade. São 4 tipos básicos da personalidade: biotipo, caráter, temperamento e o eu. Esse eu aí atrapalha muitos casamentos. Eu que faço, eu que mando, eu que digo, eu que dou os ditames, e esse eu atrapalha o casamento, e o outro lado pega a malinha dele e vai embora. Precisa ser trabalhado, né? O caráter da pessoa, tanto do homem como da mulher. Está cheio de mulher hoje doente, mentalmente falando, cheio de mulheres, cheio de problemáticas, e vão para o casamento, não tem marido que aguente. Mulher que arranha marido, bate no marido, e o marido, por amor, ele se esquiva. Mas pega um marido desequilibrado, o pau come, a situação é degradante. É polícia, quando não é velório, é complicado. O biotipo é o aspecto físico da personalidade, a aceitação do biotipo pelo seu dono, o envelhecimento do biotipo, complexo biotipo. Hoje eu vejo na televisão aí, tudo quanto é canal vendendo produtos químicos para as pessoas de 60, 70 anos manter-se como um jovem de 20 anos. Irmão, vai tá dando infarto na velharada aí. É complicado. Por quê? Falta equilíbrio, falta análise. Olha, a minha idade e tal. Vamos sossegar o pito. Mas nós estamos vendo aí muitas aberrações e ganhação de dinheiro, não é? Muita coisa mentirosa na propaganda. Né? Vitamina de A a Z e você vai ficar bom sexualmente. Muita coisa é mentira, né? Tem que ser acompanhado por um médico, não é ir na farmácia comprando remédio e sair por aí achando que é o bambambam. Não, tem que passar pelo aconselhamento médico, procurar o médico, bater um papo com o médico. Tem que procurar o médico, né? Mas eu oro. Olha, nós podemos até orar, Deus pode até restaurar a genitália tanto da mulher como do homem, não há problema nenhum, Deus pode fazer isso, fez isso com Abraão, fez isso com Jacó, fez isso com o meu amigo pernambucano que já faleceu, e Deus pode todas as coisas, né? Mas precisamos analisar e procurar sempre ajuda. Irmãos, irmãs, procure ajuda. Por amor a Jesus Cristo, procura ajuda. Não queira resolver as coisas sozinho. Consulte, bata um papo, converse, né? Procure o seu pastor. Eu sei que a pastorada de hoje é tudo difícil, agenda cheia, não tem tempo para os seus membros, né? É complicado. Então, um dos conflitos também é a inveja, os ciúmes, né? Porque o vizinho comprou, a vizinha comprou, fui na casa da minha amiga, vi, também quero. Irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4:11, ele diz, já aprendi a contentar-se com o que tenho, né? Equilibrar. Não dá para ter uma Mercedes, tem um Corolla,
né? Não dá para ter uma Lamborghini? Pô, vamos acomodar dentro das posses, dentro das condições financeiras, para que tenha um equilíbrio na vida material aí, casa. Eu me lembro na década de 80, os pregadores que vinham dos Estados Unidos, tudo na fé, na fé, na fé, e uma fé mentirosa, gente comprando casa no Morumbi, no Alphaville, e não tinha dinheiro para pagar. Não, comprei pela fé, em nome de Jesus. Irmão, isso é aberração, isso é ignorância, analfabetismo bíblico, falta de conhecimento bíblico. Então comprava pela fé, não faziam as contas, iam pelo embalo, pela emoção, porque o suposto pregador falou que podia. Que é isso, irmão? Nós precisamos ser inteligentes, crentes inteligentes, crente que busca a sabedoria de Deus para aplicar na sua vida diária, né? O caráter, né, da pessoa é o aspecto subjetivo da personalidade. Isto é, tem como base e fundamento a moral, a ética e a conduta da pessoa, relacionado ao comportamento do indivíduo em relação a si mesmo. O caráter não é herdado, é formado. Os meios é que formam. Ninguém nasceu bebendo, fumando, jogando, se prostituindo. É o meio que leva as pessoas a um desvario de conduta ou não. Então, precisa ter equilíbrio. O lar, a escola, a igreja, o trabalho, a comunidade, a comunicação, o que se lê, o que se ouve e o que se vê. Jesus pôde, num instante, mudar milagrosamente o caráter, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, podemos até ler aqui, 2 Coríntios 5, 17, o que o Senhor está nos ensinando, né? Dessa forma, se alguém estiver unido ao Messias, a Jesus, é uma nova criação, a antiga já passou. Vejam, o que agora é diferente e novo. Então as coisas velhas se passou. Mas meu pai fazia, minha mãe fazia, era assim. Irmão, não podemos ficar trazendo o passado para o presente. Olhe o presente, mude e vislumbre um futuro abençoado, equilibrado, né? Eu queria encerrar aqui a minha parte falando um pouco sobre o estresse, né? Muita gente fala do estresse, que é uma doença e tal, mas a adrenalina liberada na corrente sanguínea em uma situação estressosa faz elevar os batimentos cardíacos para levar mais sangue aos músculos e mais oxigênio para outros órgãos. No cérebro melhora a capacidade de atenção e, consequentemente, da memória. Estresse é bom, demais leva a consequências desastrosas. Então eu quero agradecer, irmãos, por esse momento que nós passamos aqui, conversando, batendo um papo, dando uma pincelada aí no relacionamento conjugal, família, lar. E eu costumo dizer que lar é ouvir o ninar de uma criança, o choro de uma criança, né? Eu quero mamar, então ela chora e grita. Isso é um lar. Que Deus possa abençoar, irmãos, debaixo da graça do Senhor, e até uma próxima, com certeza, na bênção e na graça do Senhor, com novos temas, em nome de Jesus. Amém e amém.